aqui falar com os irmãos sobre esse texto sagrado. Eu estava pensando, pedindo a Deus, desde o dia que o pastor me falou, uma palavra, uma orientação de Deus para esse primeiro momento aqui que estaria falando, e o Senhor me direcionou a esse texto em questão Paulo e Barnabé, vamos dizer aqui grandes amigos. Barnabé foi um homem que ajudou muito Paulo. A Bíblia vai dizer que quando Paulo chega ali em Jerusalém, ele sofre ali no presente momento uma resistência. A Bíblia vai dizer que Barnabé foi alguém que estendeu a mão, foi alguém que foi e falou aos cabeças ali de Jerusalém a respeito de Paulo, dando testemunho desse homem, falando do encontro que ele havia tido com Jesus. E a Bíblia diz que por algum tempo Paulo ficou ali em Jerusalém e Barnabé sempre esteve presente com ele, entrando, saindo. E o tempo que ele ficou ali em Jerusalém, porque precisou uma hora, Paulo teve que sair ali de Jerusalém, porque alguns que estavam ali queriam matá-lo. E Paulo volta lá para a sua cidade, mas nesse presente momento, no começo ali da vida de Paulo, Barnabé foi alguém que estendeu muito a mão, fizeram um elo muito grande de amizade. Então Barnabé foi alguém que ajudou muito o ministério de Paulo, sem dúvida um devedor muito grande a respeito de Barnabé. A Bíblia vai dizer também que Barnabé agora ele está lá em Tarso, Paulo está em Tarso. A Bíblia vai fazer menção que está acontecendo um movimento do Evangelho em Antioquia. E a Bíblia vai fazer menção que os apóstolos, sabendo do movimento que estava acontecendo, da maneira que de Deus estava trabalhando ali em Antioquia, eles enviam Barnabé para ver o que estava acontecendo. A Bíblia vai fazer menção no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, o versículo 23, que quando Barnabé chega ali, a Bíblia diz que o qual quando chegou viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E a Bíblia vai dizer que Barnabé era homem de bem, homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia vai fazer menção que Barnabé, ele lembra de Saulo, e a Bíblia vai dizer que Barnabé agora vai em busca de Paulo, de Saulo, lá em Tarso, à procura dele, para trazer para aqui a Antioquia. E ele foi lá, achou Paulo ou Saulo e trouxe para trabalhar com ele ali em Antioquia, e ficaram ali por um bom período, por um bom tempo, ali trabalhando. Então, se nós olhar esses pontos das Escrituras Sagradas aqui, você vai ver que Barnabé, um companheiro, lembrou de Paulo, lembrou de Saulo, e falou: vou lá em Tarso, vou procurar ele, vou trazê-lo para trabalhar comigo aqui em Antioquia. Achou lá ele e trouxe. Que coisa gloriosa.
Então isso foi fazendo o quê? Estreitando a amizade, a comunhão. Paulo, sem dúvida, agora, ele poderia agora ser grato a Barnabé, muito grato por ter ajudado ali em Jerusalém. Por uma vez, poderia estar até esquecido lá em Tarso, mas alguém foi lá como Barnabé, a procura trouxe para trabalhar junto. E Paulo, isso vai marcando a vida de Paulo, isso vai, os dois vão estreitando essa comunhão, estreitando esse convívio, e sendo alguém ajudado, como Paulo está sendo ajudado por Barnabé. A Bíblia vai fazer menção no capítulo 13, que estando eles ainda lá em Antioquia, a Bíblia vai dizer que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé. Percebe bem que ele é um dos cabeças, é alguém que se destaca, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Amanaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E a Bíblia vai dizer que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Mais um episódio que marcaria a vida desses dois. Se nós fôssemos trazer para o cotidiano, o que? Os dois foram separados junto para o ministério. Olha que coisa gloriosa. Separa esses dois. E isso também marcou a vida desses homens, de Paulo, marcou a vida desses homens, sendo separado pelo Espírito Santo para uma grande obra. E eles saíram para fazer aqui a primeira viagem missionária, levando consigo também João Marcos, sendo ali um cooperador, um auxiliar que estaria ajudando. Mas a Bíblia vai fazer menção que nessa caminhada, no capítulo 13, o versículo 13, no meio da caminhada, a Bíblia vai fazer menção que João Marcos decide em deixá-lo Paulo, em deixá-lo Barnabé e voltar para Jerusalém. E ele volta para Jerusalém, abandona os dois aqui, e eles ficam ali fazendo todo o trabalho da primeira viagem. E agora eu vou partir para os versículos que eu fiz aqui a leitura de começo aqui. Interessante, irmãos, que Paulo agora, eles voltam da primeira viagem, fica ali por algum tempo, e Paulo agora é compungido no seu coração em retornar e passar as cidades que eles haviam passado, anunciado, estabelecido trabalho, como foi na primeira viagem. E ele chama Barnabé e fala para Barnabé: vamos voltar agora, nós precisamos visitar os irmãos e todas as cidades que já anunciamos a palavra, para ver como estão. E agora a Bíblia vai fazer menção, os versículos que eu estava lendo aqui no começo da leitura, que Barnabé começou a aconselhar Paulo, e dizendo: Paulo, vamos levar conosco João Marcos. João Marcos, sem dúvida, primo de Barnabé. E Paulo, dentro do seu coração, firmou dentro do seu coração: não vou levar João Marcos. Não vou levar. E Barnabé, por influência, muito influente, muito alguém próximo de Paulo, desfrutava de uma amizade, de uma comunhão, desfrutava de um convívio, de um relacionamento com Paulo. E ele começa a aconselhar Paulo: Paulo, vamos levar João Marcos para esta segunda viagem, vamos dar uma oportunidade para ele, vamos levar. E ali houve uma insistência, ao ponto que a Bíblia vai dizer que houve uma discussão. Eles entraram ali em uma porfia, e Paulo, firme, seguro da sua decisão, ele disse: não vou levar João Marcos. Não vai levar.
E eu estou partindo agora para o final, para fazer algumas aplicações rápidas aqui. Percebe que eu falei aqui de todo o elo de amizade, de todo o elo de relacionamento, daquilo que Barnabé fez com Paulo ali em Jerusalém. Alguém que estava lá em Tarso uma vez, Barnabé foi lá à procura dele, achou, trouxe para trabalhar junto. Foram separados juntos, muito unidos, trabalharam na primeira viagem, mas agora na segunda viagem, Paulo toma essa decisão: não vou levar João Marcos. E Barnabé, falando com Paulo, ao ponto que eles demandam ali, e Paulo firme na sua decisão, ao ponto que a amizade de Barnabé, ao ponto que toda a história que começou lá atrás com Paulo e Barnabé, não conseguiu influenciá-lo, não, de Paulo decidido a não levar João Marcos nessa segunda viagem. E é aqui que eu quero que vocês, nós refletimos. Muitas vezes há uma decisão, e essa decisão, eu vou lhe dizer rápido aqui, ela vem de Deus para o coração de Paulo, e muitas vezes ela é incompreensível, mas Paulo estava tão firme naquilo que estava no seu coração, que a amizade, por mais que Barnabé ajudou ele em Jerusalém, por mais que Barnabé um dia trouxe ele para trabalhar em Antioquia, trabalharam juntos, foram separados, e também trabalharam na primeira viagem missionária, Paulo está decidido, com essa decisão que está no seu coração, que vem de Deus, através do Espírito Santo, para Paulo, porque a Bíblia vai dizer que Paulo também era cheio do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo, muitas vezes vai dizer para nós, não. E é duro entender isso, e muitas vezes é duro compreender isso. Mas eu dou graças a Deus que Barnabé, por mais que teve aquele desentendimento ali no presente momento, mas a Bíblia vai dizer, disse que Barnabé também era cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé e um homem também de bem. Aleluia. Então que Deus nos dê graça para muitas vezes nós compreender o não, para entender o não. Não é que a pessoa está te desprezando, não é que a pessoa não tem afinidade contigo, não é que a pessoa está te largando de lado, não. Isso tem um propósito de Deus. O não tem um propósito de Deus. Tá bom, Paulo, não vai, então tá bom. Faz o seguinte, eu vou para Chipre, vou pegar aqui João Marcos, e você fica. E o que aconteceu, diz a Bíblia Sagrada? Que pareceu Silas, então você vai ficar comigo, Silas. E ali ficaram, e ambos os dois foram para Chipre. Mas irmãos, depois eu fiquei pensando nisso aqui, que graças a Deus, que Deus levante Barnabé como esses, que eles não influenciaram, que ele não influenciou João Marcos a ir contra Paulo. Porque tem uns Barnabé que não é brincadeira. Às vezes é parente. Ah, deixa, João. Um dia, se ele precisar do seu, nós vamos dar o troco. Deixa, João. Deixa, Marcos. Fica tranquilo. Te deixou agora. Você sabe lá na frente. Deixa, ninguém sabe. O mundo dá volta. Ou é aquele hino. A roda vai girar. E isso vai contaminando o coração de muitas pessoas, muitas vezes, contra Paulo. E Paulo é a figura da liderança, muitas vezes, da igreja. Mas graças a Deus que, Barnabé não, porque Barnabé tinha o Espírito Santo. Ficou, no presente momento, não gostou da ideia, mas vamos embora. Mas eu penso nesta noite, eu quero passar isso aqui para os irmãos, que no caminho, por mais que João Marcos muitas vezes entristecido, mas eu penso que Barnabé, vem cá, João Marcos, Paulo é homem crente, rapaz. Paulo é homem de Deus.
Paulo foi um dia, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Fica tranquilo, Paulo não te desprezou. Ele teve as suas razões para dizer isso. Pronto. Mas fica tranquilo, eu conheço Paulo. Paulo serve a Deus, é direcionado pelo Espírito. Vamos tocar aqui a obra, vamos para frente, vamos trabalhar. Mas não fica com nenhum rancor de Paulo, não. Irmão, Barnabé trabalhou no coração de João Marcos e foi preparando João Marcos. Aproximadamente 12 anos se passam. 12 anos se passam. E Marcos está lá trabalhando, Barnabé trabalhando com ele, trabalhando nele. Só que Paulo está fazendo a obra com Silas. E o Espírito Santo guiando Paulo. E tinha um propósito muito grande nesse não. Só para os irmãos entender. Eles começaram a sair na segunda viagem, diz a Bíblia Sagrada. Tentaram ir para um lugar, o Espírito Santo diz não. Tentaram ir para o outro, o Espírito Santo também não. E daqui a pouco eles descem para onde? Começou a caminhar para o lado da Macedônia. E agora Paulo, eles têm uma visão, que alguém na Macedônia estava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles concluíram que aquela mensagem era uma direção de Deus. E eles chegaram na Macedônia. Você sabe o que aconteceu na Macedônia, né? Você sabe. Pegaram Paulo, pegaram Silas, bateram, apanharam, colocaram nas correntes. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. João Marcos não aguentaria a pancada da Macedônia. João Marcos não suportaria as pancadas da Macedônia. Tem coisas que eu e você não vai aguentar, então por isso que aquele aguenta. Tem coisas que eu e você não vai suportar. É Deus que está trabalhando no coração das lideranças e dizendo para mim e para você, vai para Chipre. Tem coisas que nós não aguenta. Macedônia não é para todos. Macedônia é para alguma chamada específica. Apanharam. E sabe onde está João Marcos? Lá em Chipre. E você estava achando que ele não estava sabendo que Paulo estava levando pancada? Estava sabendo. Eu acho que ele pensou, meu Deus, foi até bom esse não. Pronto. Se eu estivesse lá, pastor. E sabe o que acontece? Tem muitos João Marcos que não se perde por causa disso. Por causa disso. Tá bom, vamos levar. Vamos para trás. A amizade é boa. É consideração. E o que acontece? João Marcos estão morrendo, nunca mais volta para a obra. Nunca mais. Mas Deus está dizendo para Paulo, não. Sabe por quê, Paulo? Eu vou te guiar lá para a Macedônia. E João Marcos não vai suportar. Apanhou. Depois Deus deu o livramento. Passado mais ou menos aí 12 anos, aproximadamente. Paulo agora está em Roma. Mas graças a Deus, eu tenho mais alguns minutinhos. Graças a Deus que Barnabé não gerou no coração de João Marcos aqueles Marcos melindrosos, difícil de lidar depois. Não, graças a Deus. Graças a Deus que João Marcos não gerou no coração. Graças a Deus que Barnabé não gerou no coração de João Marcos os Marcos muito delicado para lidar com ele. Graças a Deus. Paulo agora está preso. E agora Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vem ter depressa comigo. Eu preciso que você venha ter depressa comigo. E agora, pastores, ele diz: só que tem uma coisa, me traz também João Marcos, que ele é muito útil. Agora, se tivesse gerado os Marcos melindrosos, agora quando mandasse avisar João Marcos: Paulo está te chamando, onde que ele está? Está preso? Eu não vou. Agora precisa de mim?
Agora que ele está me chamando, eu não vou. Oh, mas graças a Deus que Barnabé, cheio do Espírito Santo, homem de fé, homem de fé, homem também de bem, foi trabalhando no coração de João Marcos, foi trabalhando no coração de João Marcos. E eu vou dizer uma coisa, João Marcos, todo esse tempo que passou longe de Paulo, eu penso que no coração dele ardia, ai, um dia Paulo poderia me chamar, Paulo poderia me chamar. Oh, irmão, ele não fez nem gracinha para vir trabalhar com Paulo. Mandou chamar, é agora, estou indo. De onde está? Está preso, eu vou lá. Aleluia. Que nós compreendemos o não. E o não muitas vezes é para salvar a minha alma, salvar a tua alma. É para salvar o teu ministério, é para salvar a tua chamada. Ah, mas está me desprezando, não está te desprezando, não está nos desprezando. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar no coração dos Paulo e dizendo, ó, traz ele que ele é útil. Mas como que eu sei que ele é útil? Traz. Ó, irmão, você vai chegar na hora certa, no momento certo, e ainda vai fazer história. Aí quando você pega o Evangelho de Marcos, quando você lê o Evangelho de Marcos, você fica assim, meu Deus, é de história. É o Evangelho que revela o servo sofredor. Quando você pega a Bíblia Sagrada, Paulo faz menção de Marcos depois. O homem que trabalhou, o homem que fez história dentro da Sagrada Escritura. Que Deus abençoe a tua vida, o teu chamado, o teu ministério. O teu ministério. Que Deus continue te dando graça e capacidade para compreender algumas decisões que vai nos confrontar, mas será para a nossa alma e elevo espiritual da nossa vida. Marque isso. Macedônia não é para todos. Deus abençoe, pastor.